Alô, tudo bem? Você acompanhou a política essa semana? Viu tudo que aconteceu? Não? Então, estamos aqui para poder falar, para podermos conversar. Bom, meu nome é Jurutan Alves, sou doutorando em Ciências Sociais, com pesquisa na área da ciência política. E venho trazer para você dois assuntos que aconteceram essa semana e falar nesse resumo. O primeiro, a isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5.000. E depois vamos falar sobre Hamas e Israel e Hamas. O que está por trás das ações nesse exato momento. O que está acontecendo? E enquanto passa ali a vinheta, gente, convide mais pessoas, comece a fazer ali o chamar novas pessoas para compartilhar com você o conhecimento, para debater, para compreender o que acontece no mundo e também tomar decisões. Deixe o like, também se inscreva no canal. Vamos lá então? Gente, imagine a seguinte situação. Você é um presidente, é um líder de um determinado país. Neste país, você tem 513 deputados que representam a população total dela. Desses 513, você tem a seu favor 80. Se você forçar muito, fizer alguma coisinha, chega a 113. Portanto, você tem 400 que não compartilham da mesma ideia que você, que não votam junto com você as ações que você deseja, aqueles planos que você acha que são melhores para aquele povo que você governa. Essa era a situação, ou é a situação do governo Lula no atual momento. Gente, a Câmara dos Deputados são 513 deputados ali dentro. E Lula tem, em sua base, 80. 80 que são fiéis. Mas, se esforçar um pouquinho, chega a 113. Mas 400 não compartilham da mesma ideia. Não compartilham do mesmo tipo de pensamento do governo. Portanto, são oposição. E é aí que mora a questão complexa. Bom, Lula teria que votar a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000. Isso é promessa de campanha. Mas, como votar se 400 são contra a ideia? Ou, pelo menos, demonstram ser contra para, neste momento, ser votado, já que tem eleição no ano que vem. E esse presidente pode utilizar dessa bandeira para ser reeleito. Bom, como fazer? Que estratégia utilizar? E Lula utilizou a estratégia de colocar o povo nas ruas. E o povo foi para as ruas no domingo passado, pressionando o Congresso para que fosse aprovado essa pauta. E foi aprovado. A taxação dos chamados super ricos e também, neste caso, a isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5.000 e a diminuição desse imposto para quem recebe até R$ 7.350. Bom, nós temos que falar aqui de duas coisas nesse caso. O primeiro é que, para chegar a esse ponto, Lula teve que trabalhar muito com a virtude e a fortuna. Ambos são falas de Maquiavel. O que é isso? Quer dizer, a capacidade que ele tem de ser político e também com a sorte que ficou do seu lado em alguns momentos. Lula estava sendo considerado um governo que ia ser morto, ia ficar sangrando, não ia ter muito o que fazer. Nós falamos aqui em um vídeo anterior, onde que Lula, para o Congresso, teria recebido uma chave de braço. Mas de onde veio a sorte de Lula? Dos Estados Unidos. Quer dizer, com a ação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, aconteceu que as pautas do governo puderam vir à tona e receberem o apoio não só do povo, mas também a pressão que aconteceu sobre o Congresso. Gente, aprovar a taxação desses considerados super ricos, e vamos falar sobre isso daqui a pouco, desses considerados super ricos, é muito difícil no Brasil. Muito difícil. Por que é difícil? Porque esses super ricos, eles pressionam, eles têm como pressionar também o Congresso Nacional. Agora, aí nós temos que abrir um parênteses. Lira falou uma coisa que, de certa forma, eu concordo com Lira. Lira falou que quem ganha R$ 50.000 no Brasil
não pode ser considerado super ricos. Ora, o que Lira está dizendo é extremamente importante. Mas tem uma questão. Quem ganha R$ 50.000 de rendimentos por mês está em uma situação que está pagando pouco imposto. E aquele que ganha 5 mil está pagando 27,5% de imposto. Isso tem aí uma diferença muito grande. Aqui está 2,5% só. E aqui está 27,5%, tirando de uma renda que já é 10 vezes menor. Realmente, considerar que ganha R$ 50.000 por mês super ricos no Brasil é complicado. Lira tem razão com relação a isso. Mas a desigualdade social no Brasil é tão grande que 50 mil representam 10 vezes mais do que o outro está recebendo e paga menos imposto. Porque os super ricos no Brasil, de verdade, mas os de verdade, não estão dentre esses que recebem R$ 50.000. No Brasil, você tem os bilionários, aqueles que nem aparecem. Você não vê o custo deles, nesse caso aí, nas televisões, mas estão por trás das ações que acontecem dentro da política e da economia. Então, esses aí, na realidade, não foram atingidos também por essa taxação. Eles têm uma outra forma de fazer os seus investimentos. Então, é diluído esse imposto de outras formas. Esses que estão ali no meio, que ganham 50 mil, que muitos de nós consideramos super ricos, e consideramos super ricos porque a desigualdade social é extrema no Brasil, ela mostra, na realidade, que esses são apenas porta-vozes daqueles outros que são realmente os bilionários, daqueles que fazem o jogo acontecer. Essa taxação não chega nesses outros, chega nesse meio. E é por isso que esse meio estava indignado. E também, como não chega nos super ricos, esses super ricos também não se manifestaram contra totalmente essa ação. Gente, é muito difícil de taxar no Brasil os bilionários de verdade. Aqueles que têm realmente rendas e rendas que nós nem conseguimos imaginar em nossas mentes. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Porém, só de haver uma redistribuição dentro desse aspecto que está acontecendo agora, já é algo de extrema importância. O governo ganhou, nesse caso, a guerra, ganhou a batalha contra essa elite que está ali no meio e que representa as pessoas que recebem entre 50 mil e um pouco para cima. Então, o governo diz que são 141 mil pessoas. Mas tem uns 0,1% aí, que isso daí não vai fazer diferença para eles. Portanto, esses 0,01% não entraram na guerra. Eles nem pensaram em entrar na guerra. Isso aí para eles não faz muita diferença. Eles não aparecem nesse mapa, ou em tudo isso que está sendo feito pelo governo. Mas foi importante, e é importante que haja uma redistribuição. Portanto, o governo agiu e agiu bem, conseguiu trazer à tona uma pauta extremamente importante, que é a redistribuição dos impostos. E olha que no Brasil nós temos que conversar muito sobre imposto. Porque o imposto no Brasil, ele foi criado e foi feito de uma forma que a parcela que está lá embaixo é que sustenta, que está lá em cima. Porque quem está embaixo paga muito mais imposto do que aqueles que estão em cima. E vamos te dar um exemplo aqui, claro. Por exemplo, vamos colocar aqui uma pessoa que ganha 5 mil reais, ou esse que ganha 50 mil reais, está sendo tão badalado, tão falado, tão mencionado neste exato momento. Suponha que uma pessoa que ganha 50 mil reais e esse que ganha 5 mil, vai comprar um carro. O carro é o mesmo. E tem o mesmo imposto. Ora, se os dois estão comprando o carro e o imposto é igual, o carro é igual, está tudo igual, o preço é igual, aquele que está ganhando 50 mil, em relação ao seu salário, está pagando menos imposto, que é proporcional, do que aquele que ganha 5 mil. Porque aquele que ganha 5 mil está pagando proporcionalmente um salário, um imposto maior. Então, gente, essa redistribuição ela é importante. É por isso que vem o IVA, lá em 2032, para poder tentar redistribuir essa situação e fazer com que os impostos no Brasil saiam do consumo, porque hoje é colocado sobre o consumo, e passam a ir, né, para outros e seja colocado sobre a renda.
Mas isso, no Brasil, como estou falando, é uma guerra muito grande, extremamente grande. Porque esse 0,01%, eles não permitem isso com muita facilidade, não. E esses que estão no meio, muito menos, porque eles não são aqueles 0,01%, mas também não são aqueles que estão ganhando pouco. Eles estão ali no meio, usufruindo de tudo que está acontecendo. E são porta-vozes, ocupam lugares importantes na imprensa, ocupam lugares importantes em redes como escolas e por aí afora. Isso é importante a gente analisar e ver como que a redistribuição de renda no Brasil ela é difícil de ser feita, pois ela é complexa. Tem uma batalha muito grande a ser vencida. Essa foi apenas uma das que conseguiu avançar um pouquinho. Mas não é a guerra toda. Não é a guerra. Tem uma situação muito mais complicada e muito mais complexa do que nós pensamos. E outra coisa, a renda no Brasil realmente precisa ser pensada dentro da sua redistribuição em relação ao imposto. Isso aí, sem sombra de dúvida. Você que ganha pouco, pensa que está ganhando um valor, mas você está sustentando andares de cima. Mas o problema maior também é que esse andar de cima conseguiu convencer o andar de baixo, que em algum momento ele vai estar lá em cima também, portanto, alguns do andar de baixo protegem o de cima. Olha para você ver como o assunto é extremamente complicado. Bom, além disso, muitos não compreendem do que é imposto, do que é juros e muitas outras coisas, o que dificulta e ajuda que esse andar um pouquinho de cima faça fake news e muitas coisas, convencendo o andar de baixo a protegê-los. Você aí é a favor do que aconteceu? Coloque embaixo. Quer dizer, uma das batalhas foi vencida. E agora vamos falar sobre uma outra situação. Vamos falar de Gaza. Israel falou. Netanyahu foi para a ONU, nós postamos isso no vídeo passado, uma plateia totalmente vazia, e ele falou. E aquela ação trouxe efeitos. Qual efeito que houve? Foi proposto um acordo de paz vindo dos Estados Unidos para Israel e os Hamas naquela faixa de Gaza. Um acordo de paz, por incrível que pareça, somente um país que tem poder de veto não aceitava de forma alguma o Estado palestino, que é os Estados Unidos. E neste acordo de paz, os Estados Unidos passa a reconhecer que o Estado da Palestina vai passar a existir. Portanto, é um acordo de paz, é uma ação extremamente importante. Quando ela só veio porque Israel se sentiu isolado do resto do mundo com a ação que aconteceu dentro da ONU. Aquela sala de pessoas ali, cadeiras vazias, e gente saindo, tem um simbolismo muito grande. É uma pressão muito grande para Netanyahu. Então, Netanyahu agora está pensando em aceitar, e parece que já até aceitou, o plano de paz. E parece que o Hamas também está aceitando esse plano de paz produzido ali pelos Estados Unidos. Gente, é de extrema importância que haja um Estado palestino. Isso aí sem sombra de dúvida. E que haja também uma reconstrução do Estado palestino, porque foi totalmente devastado. Agora, como isso vai ser feito? Qual o processo que irá acontecer? Se Israel e se Hamas também vai respeitar esse acordo de paz, aí é algo que nós veremos no futuro. Mas a pressão internacional naquele momento, dentro da ONU, foi muito importante para que pudesse chegar aonde está chegando agora. E você, o que pensa disso? Coloque aqui embaixo. E agora eu tenho uma nova notícia para você. Nas quartas-feiras, eu vou colocar uma fala sobre economia da semana. Ou seja, falando sobre economia. O que está acontecendo nessa onda nossa dentro da política sobre economia. Porque a política e a economia andam juntos. As duas ali são como irmãs siamesas. Uma interfere na outra. E você viu isso falando agora sobre o IVA. Portanto, nas quartas-feiras eu irei falar somente sobre economia. E aos sábados, o resumo da semana sobre política.
você vai ter 2 momentos importantes para poder acompanhar e ver o que está acontecendo. Quer estar comigo? Convide mais pessoas também. E até mais.